O nosso objetivo hoje vai ser dar uma entendida naquilo que pede a atividade 1, né, do que são feitas as coisas do trilha de aprendizagens do volume do 9º ano. Então, ele já começa com uma citação, não é? Na natureza nada se cria, tudo se perde, nada se perde, tudo se transforma, de Lavoisier. Então, acima temos a frase do célebre Antoine Lavoisier, considerado o pai da química. Como você interpreta essa frase? Sobre o que será que Lavoisier está falando? Não é? Então, essa é uma frase em que você vai dar a interpretação do que você pensa que o autor quis dizer com essa citação, ok? É uma questão aí que vai tentar buscar suas hipóteses iniciais sobre o assunto. A questão 2. Você já parou para pensar sobre o que constitui tudo aquilo que conhecemos? Nas linhas a seguir, após refletir um pouco, escreva o que você acredita que tantas coisas diferentes existentes no mundo podem ser formadas. Então, como você acha que toda a diversidade de material no que a gente tem contato no dia a dia é formado, tá? Isso aqui também é um levantamento de hipótese inicial. Você pode formular a sua tentativa de resposta, você pode se basear naquilo que você já teve contato nos anos anteriores de ciências, né? Porque aqui o professor quer mais saber qual o seu conhecimento inicial sobre o assunto e quais são as suas hipóteses, suas tentativas de explicar o mundo com base naquilo que você já sabe. Não tem tanto certo ou errado, né? Tem a sua concepção inicial, depois de a gente conhecer o conteúdo, a gente vai corrigir essa sua concepção inicial. Aquilo que a gente sabe, que a gente ouve no mundo, que a gente já traz de conhecimento prévio, a gente chama de senso comum. Então, às vezes, você pode responder isso baseando-se no seu senso comum, naquilo que você já entendeu do mundo. Não necessariamente essa vai ser a explicação científica, mas esse é um processo de construção de conhecimento e, inicialmente, é importante a gente ver qual é a sua tentativa de explicação do mundo. Na próxima página, já página 141, a gente tem um texto que vai explicar rapidamente a evolução dos modelos atômicos. Então, lá no passado, alguns gregos tentaram explicar do que era feita a Terra. E aí a gente tem uma explicação inicial ali, que, por exemplo, o próprio Aristóteles, que é conhecido como o pai das ciências, né? Um dos pais da biologia, por exemplo, falava que todas as coisas tinham em si água, fogo, ar e terra, né? Então eles acreditavam que esses elementos fundamentais combinavam para formar tudo aquilo que existia, tá? Muitas pessoas acreditavam nisso. Depois a gente teve outros filósofos, um deles é muito famoso, Demócrito, que dizia que as coisas deviam ser feitas de partículas indivisíveis. Então, se a gente fosse quebrando tudo aquilo que existe de matéria, a gente chegaria a um ponto que a matéria não poderia ser quebrada mais em partículas menores, não poderia ser mais dividida, e então ele dizia que essa partícula que não poderia ser dividida era o átomo, ok? Então, a gente tem aqui a representação de uma bolinha, o que seria essa partícula indivisível, tá? Um químico famoso, Dalton, retornou essas ideias e acreditava que existiam partículas indivisíveis, esféricas, que deveriam formar todas as coisas. Então, cada elemento teria essa partícula indivisível, né? Esse modelo também chamado de bolinha de bilhar. Então, quando a gente procura representar a matéria juntando bolinhas diferentes, bolinhas de cores diferentes para representar diferentes modelos químicos, a gente está, de uma certa forma, remetendo esse modelo de Dalton. Então, para Dalton, os elementos eram formados de bolinhas, né, partículas indivisíveis, esses elementos diferentes. Para Thomson, ele criou um modelo em que você teria partículas positivas no centro e partículas negativas externas, parecendo aí com aquilo que se chamava de pudim de passas, né? Thomson era inglês e os ingleses ali no Natal comiam essa sobremesa, que é um pudim cheio de passinhas, que tem um formato parecido com essa proposta dele, né? Lembre-se que no tempo de Thomson já se conheciam partículas negativas, partículas positivas que estavam presentes nesses átomos, não é? Nessas partículas que o pessoal acreditavam que eram visíveis e formavam a matéria.
Agora, na época de Thomson já sabia que essa partícula tinha cargas positivas e negativas. E Thomson bolou esse esquema que a gente vê aqui na pochilinha de vocês, tendo uma massa central, essa esfera positiva no centro e essas esferas negativas no entorno. E o último modelo que vai aparecer aqui é esse modelo de dois pesquisadores, Rutherford e Bohr, né? Então, esse nome composto vem de dois pesquisadores que ajudaram a construir esse modelo, que a gente teria no núcleo partículas positivas e partículas neutras, ou nêutrons, sem carga, tá? Formando a região do núcleo. Então, núcleo é o centro do átomo, neste modelo, que você tem tanto partículas positivas quanto partículas neutras. Positivo, próton, neutra, nêutrons. E os elétrons estão organizados em órbitas, né, formando uma camada que a gente chama de eletrosfera. Então, nesse modelo, a gente tem o núcleo, formado de prótons e nêutrons, e a camada mais externa, organizada em órbitas, que é a eletrosfera, onde estão as partículas de carga negativa, ou os elétrons. Uma explicação rápida, olhem o texto, grifem as informações importantes, que são aí estratégias de estudo para vocês. Na questão 3. Mas como uma única estrutura pode ser responsável por compor tamanha variedade de itens? Qual a sua hipótese para essa pergunta? Então, lembrando sempre, hipótese é a minha tentativa de resposta. Né? Quando você chega em casa, se você chega em casa, toda a sua família deve estar em casa, mas a luz está apagada, você pode lançar uma hipótese, né? Olha, eu acho que o pessoal, uma tentativa de explicação para aquele fato. Né? Você teve uma observação, as luzes da minha casa estão apagadas, não é? Qual é a minha hipótese? Toda a minha família saiu, né? Ou acabou a energia elétrica. São duas hipóteses, duas tentativas de explicação para dar conta dessa realidade, ok? Então, quando você parar para pensar na realidade das coisas, como será que todos os objetos que existem, tudo aquilo que existe no universo, sabendo que é formado por átomos, como é que esses átomos podem formar toda essa diversidade de materiais? Então, baseado na sua observação, no seu conhecimento prévio de mundo, você vai formular uma tentativa de explicação. Essa tentativa é o que a gente chama de hipótese. Muito bem. Aqui embaixo, né, sempre esses vídeos é bom você parar e responder a questão, né, porque na sequência vai ter um spoiler. E aí você acaba perdendo essa oportunidade de aprender com o processo, né, com o caminho que é apresentado pelo trilha de aprendizagens. Então, aqui, antes de seguir com a leitura, é bom responder as questões, essas questões que pedem hipóteses iniciais. Então, nessa sequência, não é interessante pular questões, mas ir seguindo a proposta, a sequência que é colocada dentro dessa atividade, ok? Depois de ter respondido a questão, a gente dá uma sequência no texto. O segredo não está no átomo, mas em qual elemento químico, em sua quantidade e em como os átomos se ligam uns aos outros. Então, perceba que aqui ele já vai dar a resposta do que a ciência fala sobre o assunto, ok? Isso pode validar, concordar com a sua hipótese, que eu não sei qual foi, ou ela pode invalidar a sua hipótese totalmente, estava totalmente errada, né, não condiz com essa realidade, ou invalidar em partes. Isso quer dizer que seu modelo de explicação da realidade, ele vai se tornando cada vez mais apurado, melhor, né? A gente vai trazendo um conhecimento que vai ser cada vez mais técnico, mais dentro daquilo que fala o conhecimento científico, ok? O que não quer dizer que seu conhecimento inicial possa estar totalmente errado. Às vezes estava correto em partes e outra parte a gente vai corrigir ao longo do processo de aprendizado. O que isso quer dizer? Isso quer mostrar que átomos associados formam materiais diferentes, isso dependendo da quantidade de átomos que estão ligados uns aos outros, de como essa ligação está ocorrendo e de quais tipos ou elementos químicos são esses átomos. Então, a gente tem todos os elementos químicos, não é, conhecidos, organizados de uma forma na tabela periódica. Como esse recurso aqui fica ruim para apresentar para vocês, eu vou colocar no comentário desse vídeo também a indicação dessa tabela dinâmica, tá?
Se você, por exemplo, quiser, vou pegar aqui o elemento oxigênio. Se eu quiser ver o oxigênio, basta que eu coloque o indicador, a mãozinha aqui, olha, no elemento, e ele abre para mim o símbolo, né, do oxigênio. Se eu clicar em cima, eu posso abrir a página da Wikipédia, me mostrando a origem desse elemento, a posição, outras informações, né? Para aí eu posso aprofundar a minha curiosidade sobre o assunto. Mas se eu apenas deixar aqui, eu posso ver o símbolo químico, a letra O em vermelho, logo acima dele o número 8, que é o número atômico, o número de prótons que eu vou ter no núcleo desse elemento, e embaixo o nome dele em português, oxigênio, e logo embaixo esse 15,99, né, é a massa desse átomo, o átomo de oxigênio. Aqui no cantinho a gente tem 2 e 6, eu tenho a distribuição eletrônica. Então, essa é uma tabela interessante para que vocês possam explorar, né, a tabela periódica. Embora, para uma consulta rápida para os exercícios, também vocês possam contar com essa tabela que está aqui na página 143, ok? Que também tem essa mesma informação. Símbolo químico aqui no centro, o nome do elemento químico, sua massa, né, todas as informações, e aqui a gente tem a legenda para você saber o que quer dizer cada um desses números. Inclusive, a gente tem aqui a distribuição, os estados de oxidação, a gente tem várias informações, essa é uma tabela bem completa, ok? Aqui a gente propõe que continue a leitura e ele vai dar uma explicação de como estão organizados, né, os átomos químicos, essa representação da tabela periódica. Eu vou abrir aqui um outro link que eu também vou deixar na sugestão para vocês. E nós vamos abrir aqui, ó, em símbolo químico. Aqui eu posso construir, né, nessa simulação átomos químicos e aí verificar a simbologia dele, como ele está organizado na tabela periódica. Aqui eu construí previamente o modelo de berílio, mas vamos zerar aqui a atividade para a gente poder ver como estão organizados aqui, então, nesse modelo de Rutherford-Bohr, os elementos, esse átomo, não é, como os prótons, os nêutrons e os elétrons estão organizados. A gente vai construir novamente o átomo de berílio, então eu sei que ela é o número 1, 2, 3, 4 da tabela periódica. A posição dele, 4, é um número atômico, e o número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu sei que nesse núcleo eu vou ter que ter 4 prótons, ok? Você vê que, como são partículas positivas, elas vão tender a se afastar uma das outras. Isso faz com que esse meu núcleo fique instável. Quem vai dar estabilidade para o núcleo é outra partícula que está no núcleo, que são os nêutrons, que não têm carga, né? Vamos lá, a gente vai acrescentando até que apareça a mensagem aqui que esse núcleo está estável. Percebam que aqui eu precisei de 5 nêutrons para estabilizar esse núcleo de berílio, que tem 4 prótons. Agora, elétrons. Na tabela periódica, todos os elementos estão em estado neutro, ou seja, a quantidade de partículas positivas, nesse caso 4, vai ser a mesma de partículas negativas. Lembrando que os elétrons estão em outra camada que é a eletrosfera. Então, nós construímos aqui o núcleo do átomo com os nêutrons e os prótons e construímos a eletrosfera, né, com suas órbitas de elétrons. E olha aqui o nosso símbolo químico, né? B é o símbolo em qualquer local do mundo desse elemento químico que em português a gente vai chamar de berílio. Aqui em cima a gente tem a massa, né? A massa, ela é a soma de prótons e nêutrons, então 4 mais 5 igual a 9. O número Z, ou o número atômico, que é o número da posição do elemento químico na tabela, é o número 4. E aqui a gente tem a indicação de se esse elemento tem carga ou não, ok? Na tabela periódica eu posso ter a mudança da posição desses elementos, mas sempre em cima da tabela a gente vai ter uma legendinha indicando qual a posição de cada informação, ok? Importante a gente saber de onde vêm esses números, por isso a gente está usando essa animação.
Tem outra animação que a gente poderia usar aqui, que é um outro modelo que não é o de Rutherford-Bohr, mas que mostra a eletrosfera como uma nuvem de elétrons, tá? Muito bem. E aí, continuando aqui na nossa apostilinha, a gente chega na página 145, com a seção Vamos Praticar. Aqui a gente tem alguns exercícios, né? Esse primeiro exercício, ele pede que você, com base em uma fórmula química, encontre na tabela periódica o nome do elemento e preencha, né, os elementos químicos que formam essa molécula, né? Quando a gente tem mais de um átomo junto, a gente fala que tem aqui uma molécula, o símbolo químico desse elemento ou desses elementos e o número atômico, tá? Eu fiz aqui um exemplo para a gente poder resolver essa atividade. Muito bem. Aqui, então, a gente tem a tabelinha do exercício com o primeiro exemplo. Gás oxigênio, esse é o nome comum da substância. Todos os elementos, todas as moléculas químicas, ele dá um nome comum pra gente. Os elementos químicos, nesse caso eu só tenho o elemento oxigênio, né? O símbolo químico é o O. E aí eu vou procurar na minha tabela periódica, né? E aí, por exemplo, o oxigênio é o elemento de número 8. Preencher aqui o número atômico, ok? Eu coloquei, a mesma coisa você vai fazer com os outros elementos que vão aparecendo aqui embaixo, né? Você vai ter diversas moléculas químicas, diversas fórmulas, e aí você já vai ter aqui o nome comum, você só vai preenchendo com os elementos químicos. Eu criei aqui um outro exemplo, para acabar não dando resposta, mas para a gente exercitar como seria a resolução desse exercício. Então, aqui eu tenho C6H12O6, o nome desse produto é a glicose. Então, quais são os elementos que eu tenho aqui? Né? O C é um elemento carbono. Né? Se você não souber qual é, batendo já o olho, porque às vezes a gente tanto vê os elementos químicos, a gente acaba decorando. Mas basta que você abra a tabela periódica e procure, né? Aqui o H, onde está, o O, onde está e qual é o elemento químico. O H é o elemento hidrogênio. E o oxigênio. Ok? Carbono, eu vou olhar qual é o símbolo químico dele. Perceba que na fórmula já traz o símbolo. Mas se você quiser, né, verificar, você pode olhar ali também na tabela periódica. O C maiúsculo é o símbolo do carbono, do hidrogênio o símbolo químico é o H maiúsculo e do oxigênio o O maiúsculo também. Número atômico. Aqui também vai nos ajudar a nossa amiga tabela periódica. Carbono é o elemento 6, oxigênio o elemento de número 8, hidrogênio número 1. Então, basta que eu preencha aqui, número atômico do carbono, 6, do hidrogênio, 1 e do oxigênio, 8. Então, eu preenchi aqui um modelinho, é a mesma coisa que vocês vão fazer com os elementos da tabela, né, do exercício de vocês, ok? Identifiquem quais são os elementos químicos e organizem aqui preenchendo o que se pede, sempre consultando a tabela periódica. Aqui na tabela 2, nós vamos ter uma pesquisa de produtos do dia a dia. Então, vou dar um exemplo aqui também como a gente vai responder. Então, a gente tem a primeira coluna, produto observado, o elemento químico e o símbolo. Aqui a gente tem a repetição do produto observado, eu acredito que foi um erro de edição dessa tabelinha. Tá? Então, essa coluna a gente vai, por enquanto, ignorar. A gente não vai preencher, porque ela pede uma informação que é redundante, ok? Eu peguei aqui um rótulo, que é um rótulo de leite, e selecionei aqui, olha, 2 elementos químicos que eu consigo identificar, tá? Sódio e cálcio. Então, vamos lá. Dando continuidade, pesquisando os elementos químicos do dia a dia. Então, meu produto é o leite integral, ok? Vou preencher aqui na minha tabelinha o produto, leite integral, nome do elemento químico, que eu havia destacado ali, o sódio. Vou procurar na minha tabela periódica. O elemento químico sódio tem o símbolo Na, preencho aqui. E a última, como é redundante, eu disse, a gente vai dar uma ignorada,
Ainda nesse leite integral, eu tinha um outro elemento químico, que é o cálcio. Símbolo químico do cálcio, Ca, ok? Então, terminem de preencher a tabelinha com os produtos que vocês localizarem. Lembrando que você pode usar qualquer produto na sua casa, desde alimento, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, e você vai sempre ter ali no verso do rótulo as informações de composição química, ok? E no final a gente tem aqui uma leitura básica, né, que cabe vocês fazerem, que mostra que às vezes a gente tem a composição de elementos com os mesmos elementos diferentes, com propriedades diferentes, né, substâncias diferentes, com a mesma composição de átomos, não é? Então sempre é o mesmo elemento, oxigênio, mas muda o arranjo e muda a quantidade, já tem uma substância nova. Então, gás oxigênio fundamental para a nossa respiração, de organização O2, que tem esse arranjo molecular, quando acrescido mais um oxigênio, a gente tem um gás que na superfície da Terra é tóxico, ok? Mas que é fundamental para a manutenção da vida na Terra, lá na estratosfera, numa das camadas da nossa atmosfera, porque serve como filtro solar do planeta Terra, fazendo com que a luz UV do Sol não chega à superfície, sendo que essa radiação UV de muita energia causa mutação no DNA dos seres vivos, podendo levar a processos de cânceres, ok? Então, mudou a quantidade de elementos químicos e mudou o seu arranjo estrutural, a gente tem novas propriedades. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente tem a água, né? 2 moléculas aqui de hidrogênio, uma de oxigênio. Quando a gente acresce mais uma molécula de hidrogênio, formando aí o H2O2, a água oxigenada, a gente tem uma substância com propriedades totalmente diferentes, né? A água, por exemplo, é essencial à vida. A água oxigenada, quando formada pela atividade celular, ela tem que ser quebrada. A gente tem substâncias que são químicas produzidas dentro das células que justamente têm função específica de quebrar a água oxigenada, porque dentro das células ele é extremamente tóxico. E o que mudou aqui foi tanto a quantidade de hidrogênio quanto o arranjo molecular dessa substância, ok? A última parte aqui, né, terminando a atividade 1, a gente fala de reações químicas. Então, o texto vai perguntar para vocês se vocês já viram, para que vocês se lembrem de algumas reações químicas, e pergunta como você pode ter certeza de que você viu uma reação química, não é? Então, olhe a reação química, seja ela de qualquer tipo, e você vai perceber no experimento algumas características que te indicam que alguma coisa ali está acontecendo de diferente, não é? Às vezes pode ser liberação de alguma substância, teve mudança de cor, não teve, de luz, não teve. E observe aí quais são esses indicativos que te falam assim, olha, aconteceu alguma coisa de diferente, né? E ele vai terminar aí falando da lei de conservação de massas. Basicamente, aqui a gente vai tentar concluir para você saber como, de repente, quando a gente coloca uma interação de substâncias, acontecem reações químicas para gerar novas substâncias, novas moléculas, substâncias diferentes, tá? Basicamente, todas as relações que acontecem na natureza são reações químicas que são controladas. Por exemplo, você respira para poder fazer a catálise, a quebra do açúcar, né, dentro das suas células. Essa reação química produz calor que mantém você vivo, não é? Essa reação química que acontece dentro das mitocôndrias. Então, explorem o assunto, vocês vão ter alguns vídeos extras aqui, né, para conseguir aprofundar os assuntos. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários.